Das prateleiras empoeiradas da história, onde os destinos dos impérios são selados e arquivados, retiro hoje um rolo diferente. Não é um drama familiar como o de Oséias, mas um oráculo geopolítico, uma proclamação de guerra divina. É o livro de Naum, o Elcosita, e seu nome, caros leitores, significa conforto. Mas o conforto que ele traz ao seu povo, o reino de Judá, está envolto em fogo e fúria, pois esta é a sentença de morte para a cidade mais temida do mundo conhecido, a grande e terrível Nínive, capital do Império Neo-Assírio. Para compreender a força deste texto, é preciso respirar o ar do século VII antes de nossa era. Nínive não era apenas uma cidade, era o coração pulsante de uma máquina de guerra e terror. Seus reis, como Senaqueribe e Assurbanipal, eram mestres da propaganda e da crueldade. Seus anais se vangloriavam de cidades queimadas, de populações deportadas, de inimigos esfolados vivos e de pirâmides de crânios. Eles haviam varrido o reino do norte de Israel do mapa um século antes e chegaram a sitiar os portões da própria Jerusalém. O nome Nínive era sinônimo de poder invencível e opressão implacável. É neste cenário de medo e aparente desesperança que a visão de Naum irrompe como uma tempestade. O capítulo de abertura não começa com Nínive, mas com uma declaração atemporal e aterradora sobre a natureza do Deus a quem Nínive ofendeu. O Senhor é um Deus zeloso e vingador, troveja o profeta. Como historiador, devo esclarecer: este zelo não é o ciúme mesquinho dos homens. É o zelo de um soberano absoluto por sua honra e por sua aliança. É a recusa apaixonada de um Deus justo em tolerar para sempre a arrogância do mal e a opressão de seu povo. O que se segue é uma teofania, uma descrição da manifestação de Deus em poder cósmico. A linguagem é violenta, poética e grandiosa. O profeta pinta um quadro onde a própria criação se contorce diante de seu Criador. Ele não anda, ele marcha em redemoinho e tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Sua autoridade não é meramente política, ela comanda a própria natureza. Ele repreende o mar e o faz secar, diz Naum, e os lugares mais férteis e simbólicos da região, Bazã, o Monte Carmelo, as flores do Líbano, murcham diante dele. As montanhas, esses símbolos de estabilidade e poder eterno, tremem. Os montes se derretem como cera. O profeta então lança a pergunta retórica que paira sobre todo o poderio assírio. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá ao ardor da sua ira? A resposta está implícita no silêncio que se segue. Ninguém. Nenhuma muralha, nenhum exército, nenhum imperador que se autodenomina rei do universo. No entanto, em meio a essa demonstração de poder avassalador, o profeta insere uma dobradiça teológica que vira todo o capítulo. É a dualidade da natureza divina. Deus é, de fato, tardio em irar-se, paciente e longânimo, mas, e este é um mas que sela o destino de Nínive, de maneira alguma terá por inocente o culpado. E aqui, no versículo 7, encontramos o conforto prometido no nome de Naum. É a outra face da moeda da ira divina. O Senhor é bom, declara o profeta. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Esta é a mensagem para Judá. Para o opressor, a ira de Deus é uma inundação transbordante, uma escuridão que persegue seus inimigos até a aniquilação. Mas para os oprimidos que nele se refugiam, essa mesma ira é a sua fortaleza, sua proteção, sua vindicação. O mesmo fogo que consome o império do mal é a luz que guia e aquece o seu povo. A partir deste ponto, o oráculo se dirige diretamente a Nínive. Deus pergunta ironicamente à cidade: que tramais vós contra o Senhor? Todos os seus planos, suas estratégias militares, suas alianças políticas serão inúteis. Ele os consumirá por completo,
como palha completamente seca. A aflição que eles impuseram não se levantará uma segunda vez. Então, a câmara profética se volta para Jerusalém e a voz de Deus fala com uma ternura libertadora. Ele se dirige ao seu povo, Judá, que sofre sob o peso do tributo e da ameaça à Síria. Ainda que eles sejam poderosos e numerosos, diz o Senhor, serão ceifados e passarão. E então vem a promessa que gerações devem ter esperado ouvir. Agora, pois, quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei as tuas correntes. O jugo assírio, aquele símbolo de escravidão e opressão, seria estilhaçado. As correntes, quebradas. A liberdade estava decretada. O capítulo se encerra com uma imagem vívida de alegria e alívio. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que proclama a paz. Um mensageiro corre em direção a Judá, trazendo a notícia da libertação. A boa nova, o evangelho daquele dia, era o julgamento de Nínive. A paz para Judá era a destruição do agressor. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, proclama o mensageiro, porque o ímpio não tornará a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Assim, o primeiro capítulo de Naum serve como um poderoso registro histórico e teológico. É um lembrete solene de que, na visão dos profetas de Israel, a história não é um caos aleatório. É um drama governado por um Deus justo, que é, ao mesmo tempo, um refúgio para os aflitos e um fogo consumidor para a tirania impenitente. É o obituário de um império, escrito antes de sua morte, e uma carta de conforto para um povo que vivia sob sua sombra mortal. De meus arquivos, onde o cheiro de papiro se mistura ao eco de exércitos que marcham, voltamos ao rolo do profeta Naum. Se o primeiro capítulo foi a sentença divina proferida na corte celestial, o segundo capítulo, caros leitores, nos arrasta do tribunal para o campo de batalha. A visão se torna imediata, frenética, caótica. Como historiador, eu lhes digo, isto não é uma crônica escrita após o fato. É um despacho profético do fronte, um relato golpe a golpe da queda da grande Nínive, a capital do império que se julgava eterno. O capítulo se abre com uma urgência ofegante. Um alarme soa pela cidade. O destruidor sobe contra ti, Nínive, clama o profeta como um vigia na muralha. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os teus lombos, reúne todas as tuas forças. A ironia é cortante. O profeta ordena a Nínive que prepare suas defesas, sabendo perfeitamente que serão inúteis. É a ordem para um condenado se aprumar antes da execução. A razão para esta virada no destino é declarada, porque o Senhor restaura a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, pois os saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. O juízo sobre Nínive não é um ato aleatório, é o restabelecimento da balança da justiça. A violência que a Assíria infligiu a Israel e Judá está prestes a retornar sobre sua própria cabeça. E então a visão explode em cores e sons. A cena é de uma vividez cinematográfica. Naum descreve o exército invasor, uma coalizão de babilônios e medos que a história confirmaria, e sua descrição é um borrão de terror e poder. Os escudos dos seus valentes são vermelhos, ele relata, pintando a imagem de escudos talvez tingidos ou, mais provavelmente, já manchados de sangue. Os homens de guerra vestem escarlate. O aço de seus carros de guerra brilha como fogo no dia da sua preparação. É um exército que reluz com uma beleza mortal. Seus carros, os tanques de guerra da antiguidade, não se movem. Eles se enfurecem pelas ruas, precipitam-se pelas praças. Parecem tochas de fogo, correm como relâmpagos. Imaginem o pânico dentro das muralhas tidas como inexpugnáveis. A defesa assíria, antes o terror do mundo, agora é um caos desorganizado. O rei se lembra dos seus nobres, diz o profeta, mas eles tropeçam na sua marcha.
Eles se apressam para a muralha, tentam montar os manteletes, as couraças de proteção para os defensores, mas é tarde demais. Aqui, o profeta revela o ponto fraco da cidade, um detalhe que os historiadores e arqueólogos consideram espantoso em sua precisão. As comportas dos rios se abrem e o palácio se derrete. Nínive era uma cidade atravessada pelo rio Tigre e protegida por um complexo sistema de comportas e canais. Relatos históricos sobre sua queda em 612 a.C. contam que chuvas torrenciais e o deliberado desvio das águas pelos inimigos causaram uma inundação que derrubou uma seção crucial de sua muralha de barro. A força da natureza, domada por Deus, abriu a brecha que nenhum exército poderia ter forçado. O palácio, o centro do poder, se derrete no pânico e na destruição. O que se segue é o saque. A rainha Huzabe, que pode ser um nome simbólico ou um título, é levada cativa, despida de sua glória. Suas servas, como um coro de tragédia, gemem como pombas e batem no peito. E a riqueza de Nínive, o tesouro acumulado de um século de pilhagem de outras nações, agora é pilhado. O comando ecoa pelas ruas tomadas. Saqueai a prata, saqueai o ouro. Não há fim para os tesouros, para a abundância de objetos preciosos. A cidade que se enriqueceu com a dor dos outros, agora é esvaziada de forma implacável. A cena final do capítulo é a desolação absoluta. Ela está vazia, esgotada e devastada, lamenta o profeta, usando 3 palavras hebraicas de som semelhante para criar um efeito de eco vazio. Buká, umebuká, umebulaká. O coração dos valentes assírios se derrete, os joelhos tremem, a dor está em todos os corpos e o rosto de todos eles empalidece. Naum então encerra com uma metáfora poderosa e zombeteira. Nínive se orgulhava de sua força, comparando-se a um leão, o rei dos animais. Seus reis eram os leões, seus príncipes, os filhotes. Onde está agora o covil dos leões? Pergunta ele com escárnio. O lugar de pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote, sem que ninguém os espantasse. O leão assírio, que despedaçava o bastante para os seus filhotes e estrangulava para suas leoas, enchendo suas cavernas de presas e suas tocas de rapina, agora tem sua própria toca invadida. A resposta vem diretamente de Deus, selando o capítulo com uma finalidade terrível. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos. Exterminarei da terra a tua rapina, e nunca mais se ouvirá a voz dos teus mensageiros. Os mensageiros que antes levavam ultimatos de rendição e terror a outras nações seriam silenciados para sempre. O predador se tornara a presa. Como historiador, posso lhes garantir, a descrição vívida, caótica e precisa de Naum sobre a queda de Nínive permanece como um testemunho impressionante da visão profética, capturando não apenas a teologia do juízo, mas a própria poeira, o som e a fúria do colapso de um império. Dos meus arquivos, retiro agora o pergaminho final da visão de Naum. Se o primeiro capítulo foi a sentença e o segundo, a invasão, este terceiro e último capítulo, caros leitores, é a autópsia moral de Nínive. Entramos nas ruas fumegantes da cidade caída para entender a razão de sua queda. O profeta não apenas narra a destruição, ele lavra o atestado de óbito e lista, com uma precisão cirúrgica, as causas da morte. O capítulo se inicia com um lamento que é, na verdade, uma acusação. É um oráculo de desgraça. Ai da cidade sanguinária. Este é o seu epíteto, a sua identidade. Nínive não é definida por seus palácios ou por seus jardins, mas por seu derramamento de sangue. Ela está, diz o profeta, toda cheia de mentiras e de roubo, e a sua rapina não tem fim.
Imediatamente, a visão nos transporta para o auge do poder assírio, mas para mostrar a sua essência. Ouvimos os sons que aterrorizaram o mundo antigo: o estalo do açoite, o estrondo das rodas dos carros de guerra, o galope dos cavalos, a espada flamejante e o relampejar da lança. E qual o resultado dessa sinfonia de violência? Uma multidão de mortos, uma massa de cadáveres. A imagem é grotesca e explícita. Os vivos tropeçam nos corpos que se amontoam pelas ruas. Esta, declara Naum, é a realidade por trás da glória assíria. Mas por quê? Qual é a raiz dessa violência insaciável? O profeta vai além da política e mergulha na teologia. A causa, ele revela, é a multidão das prostituições da meretriz. Nínive é personificada como uma prostituta, uma cortesã de beleza estonteante e graça fatal. Mestra de feitiçarias que vendia os povos com as suas prostituições e as nações com as suas feitiçarias. Como historiador, posso afirmar que esta é uma das metáforas mais precisas da política assíria. Suas feitiçarias não eram apenas rituais pagãos, eram seus tratados desiguais, sua diplomacia traiçoeira, a sedução de sua cultura e poder que atraía as nações para uma teia de vassalagem, apenas para depois as consumir. E o castigo divino, como sempre, espelha o crime. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as tuas saias sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. A prostituta imperial será publicamente humilhada. Seus amantes, as nações que ela seduziu e dominou, verão sua fraqueza e sua desgraça. Ela será transformada em um espetáculo repugnante, coberta de imundície, e em sua queda estará completamente só. O profeta pergunta retoricamente, com um tom cortante: quem terá compaixão de Nínive? De onde buscarei consoladores para ti? A resposta é um silêncio universal. O mundo, alienado por sua crueldade, não derramará uma lágrima. Para qualquer assírio que ainda duvidasse, que ainda se apegasse à ideia da invencibilidade de Nínive, Naum apresenta seu argumento final e irrefutável. É um argumento histórico. És tu melhor do que Noamon? Ele questiona. Noamon é o nome hebraico para a majestosa cidade egípcia de Tebas. Para o povo daquela época, Tebas era um símbolo de antiguidade e poder, protegida pelo grande rio Nilo, com formidáveis aliados como a Etiópia. E o detalhe mais esmagador deste argumento é que Tebas havia sido brutalmente saqueada pelos próprios assírios sob o comando de Assurbanipal por volta de 663 a.C. A memória daquele evento chocante estava fresca. Naum, com genialidade, usa a maior vitória de Nínive como precedente para a sua própria ruína. Ele descreve a força de Tebas e, ainda assim, ela foi levada para o exílio e para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Seus nobres foram sorteados entre os conquistadores e seus grandes acorrentados. A lógica é implacável. Se aconteceu com a grande Tebas, por que não aconteceria contigo, Nínive? O poder que usaste para destruir será o mesmo que te destruirá. A cena final é um misto de zombaria e tragédia. O profeta ironicamente ordena aos ninivitas que façam os preparativos fúteis para a defesa. Tira a água para o cerco, fortalece as tuas fortalezas. Entra no barro, pisa a argamassa, reforça o forno de tijolos. É tudo inútil. Ali o fogo te consumirá, ele decreta. A espada te exterminará. Seus líderes e seu povo são comparados a um enxame de gafanhotos, numerosos sim, mas covardes. Quando o sol se levanta, quando o calor do perigo aperta, eles simplesmente abrem as asas e voam para um lugar desconhecido. Seus comandantes, seus mercadores, seus guardas, todos desaparecerão.
O oráculo se encerra com um endereço direto e sombrio ao líder do império caído. Ó rei da Assíria, os teus pastores dormem. Seus governadores, seus generais estão mortos ou inertes. O teu povo está espalhado pelos montes e não há quem o ajunte. A estrutura de poder ruiu completamente. A ferida é fatal, a chaga incurável. E a frase final do livro é, talvez, o mais terrível epitáfio já escrito para uma nação. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade. A queda de Nínive não provocará luto, provocará aplausos. O mundo inteiro, que sofreu sob o peso constante de sua maldade, celebrará a sua ruína. Assim, o rolo de Naum se fecha, não apenas como uma profecia cumprida, mas como a afirmação histórica e teológica de que impérios construídos sobre a crueldade e a mentira carregam em si as sementes de sua própria e universalmente celebrada aniquilação.